Meninos, boa noite. Estão todos bem dispostos? Eu espero bem que sim. Eu estou muito bem disposta e prontinha para vos contar mais uma história a deitar. Espero que vocês já estejam prontinhos, que já tenham feito todas aquelas coisas antes de ouvir a história a deitar, tomar banhinho, vestir os pijamas, lavar os dentinhos e agora, como sempre, e como não pode deixar de ser, ouvidinhos bem à escuta, é claro. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez, era uma vez. A história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se Porque Chora o Rei. Esta história é da autoria de Ana Leonor Tenreiro e Pedro da Silva Martins e tem ilustrações feitas por João Fazenda. É uma edição da Oficina do Livro. Porque chora o rei? O que será que se passa com o rei? Deve estar a chorar bastante, não é? Para perguntarem porque é que ele está a chorar, deve-se ouvir bem lá longe. Vamos ver o que é que esta história tem para nos contar? Eu estou super curiosa. Vamos lá. Num reino não muito distante, um choro agudo ecoou na noite. Sobressaltados, pais e mães, assim se chamavam os habitantes daquele lugar, saltaram das suas camas e, movidos pela urgência daquele apelo, daquele choro bem alto, saíram apressadamente das suas casas. Rumaram a galope em costa acima, até à origem de tão desesperado chamamento. O rei precisava deles. Olhem só, pais e mães, todos a galope em direção ao castelo, ao reino onde estava o rei, a chorar. O que será que se passa com o rei? Que já vai toda a gente com muita pressa para ajudar. O que será que ele tem? Já se começava a aurora a anunciar quando pais e mães chegaram aos imponentes portões do castelo. Algo tinha acontecido ao rei. Para, depois de dormir a noite inteira, como um anjinho, estar agora a berrar a plenos pulmões. Nha, nha, nha. Era uma autêntica barulheira que o rei pequenino estava a fazer. Pais e mães, dedicados como só eles e elas sabem, quiseram perceber o que é que se estava a passar com o pequeno rei. Mas esbarraram-se contra as dúvidas dos tradutores oficiais do reino. Ah, pois é, naquele reino havia tradutores do choro para saber o que é que o rei tinha. Então, munidos de enciclopédias de conhecimento, os tradutores tentavam decifrar o seu choro em vão. Olhem aqui, toda a gente a tentar ajudar os tradutores a tentarem perceber o que é que significava aquele choro, mas pelos vistos, para além de todos aqueles esforços, ninguém estava a perceber o que é que se passava com o rei. Mas um tradutor disse: é fome. O rei está com fome. Então, logo ali, dezenas de pais e mães deram ao rei um enorme biberão de leite bem morninho. Olhem só, é mesmo enorme. Era um biberão enorme. Olhem aqui, os papás e as mamás todos a pegarem no biberão que era tão grande. Bem falta fazia, tantas mãos. Será que era fome? Será que o rei já se calou? Será que já não está a chorar? Outro tradutor avançou. Não é fome, é sono. O rei tem sono. Imediatamente, dezenas de pais e mães, com a ajuda de pequenas alavancas distribuídas pelo fosso do castelo, deram baloiço ao rei, entoando em coro lindas canções de embalar. Olhem aqui, todos os pais e as mães a dar balanço ao rei e a cantar. Na, 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 pequenino. Na, 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 pequenino. Será que resultou?
Será? Balançarem o rei e cantar, será que ele adormeceu e se calou? Ai, mas outro tradutor achou que se passava uma coisa diferente. Nem era fome, nem era sono. O tradutor disse: o rei tem frio. Num aipes, dezenas de pais e mães, voando como pássaros ou outras máquinas voadoras, fizeram descer sobre o rei um enorme manto de algodão bem quentinho, fabricado com muito esmero pelos melhores tecelões do reino. Olhem só! Que grande cobertor de lã que todos trouxeram, todos se esforçaram. Olhem só, máquinas voadoras como pássaros a segurar o grande manto, o grande cobertor bem quentinho para aquecer o rei. Será que este tradutor tinha razão? Seria frio que tinha o rei? Será que já lhe passou? Mas houve quem discordasse e dissesse: não é fome, nem é sono, nem é frio. O problema do rei é calor. É verdade, o rei tem calor. Foi então que dezenas de pais e mães fizeram subir o manto. O rei estava com muito calor, tiraram o manto do rei, destapando-o para ele ficar mais fresquinho. E acionaram as pás de todos os moinhos nas colinas em redor do castelo, de modo a refrescar o rei. Olhem aqui os moinhos todos, com as suas pás a funcionar para conseguir dar fresquinho ao rei, para o rei não ter calor. Todos os moinhos estavam a trabalhar a toda a velocidade para refrescarem o rei para ele parar de chorar. E será que parou? Será que funcionou? Ouviu-se uma voz no meio de toda aquela multidão que disse assim: será que tem cocó? Fez-se silêncio. Todos olharam uns para os outros e disseram então em coro: não é cocó. Um tradutor com mais sensibilidade perguntou: estará a Nossa Majestade doente? Provavelmente é doença. Todos abriram em sinal de preocupação e exclamaram: oh, não! Olhem aqui, todos com caras muito preocupadas. Será que a Majestade afinal estava doente? Não era fome, não era sono, não era frio, não era calor, não era o cocó na fralda. Será que estava doente? Todos ficaram muito preocupados. Para saber o estado de saúde do rei, dezenas de pais e mães tinham de lhe ver a temperatura. Caso tivesse febre, medidas mais extremas se tomariam. Ai, meninos, nem era bom pensar. Olhem só, o rei ficar doente. Mandaram vir o maior termómetro do reino, que teve de ser puxado por uma autêntica embaixada de animais de grande porte. Para transportar um termómetro tão grande, tiveram de ser chamados elefantes, búfalos, unicórnios e girafas. Todos em conjunto num grande esforço para dar fim àquele choro régio. Olhem aqui, todos os animais em esforço a puxar para transportar o grande termómetro que fazia falta para ver se o rei estava com temperatura alta. Será que tinha febre o rei? Será que era isso que o deixava assim tão mal disposto? Nas muralhas estava montado um sistema de cordas e roldanas que içaria o termómetro para dentro do castelo. Estava tudo a postos para fazer o grande termómetro entrar no castelo. A manobra era muito arriscada. Pais e mães tinham de fazer muita força para conseguir levantar o tão grande e delicado instrumento. Quando o termómetro estava quase a chegar às ameadas do castelo, alguém largou uma corda, o que provocou um súbito solavanco. Que susto! Olhem aqui!
todos a puxar as cordas em cima do termómetro, claro que era para fazer o termómetro chegar dentro do castelo. Mas de repente alguém deixou uma corda. Que grande susto que apanharam! Do interior do castelo parecia que os pais e mães que estavam em cima do termómetro haviam desaparecido, reaparecendo logo a seguir, num efeito de esconde-esconde, esconde-esconde, que é como quem diz cucu, cucu, na linguagem do reino, é claro. O que quereriam dizer aqueles pais e mães eram cucu, cuidado, cucu, cuidado, cucu, cuidado, mas não chegaram a fazê-lo, pasmados com o silêncio repentino do rei. Sua Alteza agora estava a sorrir. No meio daquela confusão, de tantos tremores, de tanto medo, de tanto cu, Sua Alteza começou-se a rir e parou de chorar. Vamos fazer isso outra vez, gritou um pai. E mesmo exaustos depois de um dia de esforço inglório, porque nada tinha resultado, para que o rei parasse de chorar, pais e mães voltaram a esconder-se atrás das ameias do castelo, para reaparecerem todos ao mesmo tempo, dizendo cucu, cucu. Olhem aqui os pais, todos em grande esforço, como o rei se tinha parado de chorar e agora estava a rir por ter visto aqueles pais a fazer cucu, que no fundo eles só queriam dizer cuidado. Então voltaram a tentar. Será que resultou? Olhem aqui os pais. Cucu, cucu. O que é que será que aconteceu? Foi então que o rei soltou a real gargalhada. Afinal, o que o rei queria era brincar. Desde então, para regalo do rei, pais e mães passaram horas, dias, meses e anos neste jogo de esconde-esconde, a dizer cucu, cucu. É verdade, no reino nunca mais ninguém dormiu nadinha de jeito. Mas não faz mal, sabem porquê? Porque o rei agora já estava a rir. Olhem aqui o rei, tão feliz, já não chora, agora só ri. Porque todos os papás e todas as mamás já descobriram qual era o verdadeiro problema do rei. Não era fome, não era sono, não era frio, não era calor, não era cocó na fralda, também não tinha temperatura alta. O que o rei queria era brincar e, sem querer, todos os papás e mamás descobriram uma brincadeira tão divertida do esconde-esconde a fazer cucu. E por isso é que agora o rei passa os dias a sorrir. Dias e noites lá no reino. Já ninguém dorme descansado porque têm que estar sempre a fazer o rei a rir. Mas não importa, porque aquilo que realmente importa é que o rei agora está feliz. E por isso é que esta história termina mesmo muito bem. E Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. E agora já sabemos porque chora o rei. Pois claro, porque queria brincar, porque nós todos precisamos de amigos, todos nós precisamos de uma companhia, não é? Sozinhos os nossos dias são mais aborrecidos. E o rei era igual, tinha razão. O rei queria companhia para os dias dele se tornarem muito mais divertidos. Ainda bem que todos os papás e mamás, depois de tanto esforço, descobriram o que afinal se passava com o rei. E agora todos vivem muito felizes no reino. E vocês gostaram desta história? Já sabem porque é que chora o rei? E já sabem como é que surgiu a brincadeira do cucu, de esconde-esconde? Já sabem? Pois é. Foi assim, a tentar descobrir o que é que se passava com o pequeno rei, inventaram uma nova brincadeira que ele achou tanta graça. E agora já estão prontinhos para dormir, um soninho bem descansado, depois de uma história divertida? Sim, então vamos lá, dormir um soninho bem descansado, como vai certamente dormir o rei desta história, depois de tanto rir, depois de se divertir tanto.
Vamos lá agora deitar. Os olhinhos vamos fechar. Pronto.